nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos esta noite lenitivo a sua dor, como bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim, cantar como os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade, amor, levaremos esta noite lenitivo a sua dor, como bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Queridos irmãos, queridos amigos, aí parceiros das redes sociais, o nosso boa noite. Colocar o óculos aqui para ajudar um pouco, o nosso boa noite. Resolvi então fazer esta live, fazer esse vídeo, não é? Justamente não para uma confrontação e nem um desafio, não gostamos destas coisas. parcela de colaboração nessa discussão tão importante
sobre as adulterações das obras de Chico Xavier. E por que que eu resolvi fazer, não é, essa apresentação? Justamente porque estava, não é, aqui acompanhando as questões da doutrina, o movimento espírita como um todo, e deparei, não é, com uma carta da nossa Federação Espírita Brasileira, não é, assinada pelo seu presidente, né, o doutor... assinada pelo seu presidente, o doutor Jorge Godinho Barreto Neto, Barreto Neri, né? Dizendo justamente o contrário. Então, nós não podíamos deixar de comparecer, né? Porque também temos os nossos seguidores, temos as pessoas que nos acompanham, né? Através do YouTube, através do Messenger, através do Facebook, né? Das redes sociais. Além do mais, temos vários companheiros do movimento espírita, não é? Que assistem às nossas palestras e nos convidam, né, para as palestras nas muitas casas espíritas. Então, acho que não poderíamos faltar, né, com a nossa modestíssima participação neste momento. Dessa forma, a questão das afirmativas do presidente da nossa querida Federação Espírita Brasileira, eu vou deixar para reportar ao final. De início, eu escolhi, então, um texto de Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, e que, através deste texto, nós podemos, então, discutir a questão adulteração. Ora, qual é o texto? O texto é um texto de Emmanuel, né? No capítulo, se não me engano, o capítulo 77, intitulado Se Procuras o Melhor. Vou, então, discorrer sobre o texto dentro daquilo que foi escrito pelo instrutor Emmanuel. Emmanuel, ele utiliza um versículo que se encontra em Tiago, no capítulo 1, do versículo 4. Esse versículo, ele é também o versículo utilizado por João Ferreira de Almeida. Então, diz o versículo assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, do versículo 4, que isso está anotado também, né, anotado nas Bíblias de João Ferreira de Almeida. Vejamos o que comenta Emmanuel. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentarás sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, acalentarás sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar,
mas se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para o teu filho, mas se não tens paciência de construí-la, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor que deseja o fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo o caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Ora, na coleção lançada pela FEB, o Evangelho de Emmanuel, nós vamos encontrar esta lição. E só que se substitui a palavra paciência pela palavra perseverança. Tenha, porém, perseverança a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Mantendo, a descrição de Tiago 1, capítulo 4. E não está de conformidade com o versículo utilizado por Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que na realidade não é a palavra perseverança, mas a palavra paciência. Então, vamos lá. O que é paciência? Paciência é a característica de se manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros, a fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda ordem, de qualquer hora ou em qualquer lugar. Esta definição, ela é uma definição extraída do Google. E ela está em conformidade com o Aurélio. E ela está em conformidade com o Google Wise, que é também um dicionário maravilhoso. E também está de conformidade com o Micaelos. Ou seja, aquilo que o Google nos traz não contraria os maiores dicionários que são pesquisados no dia de hoje. Então, em todos eles, não existe nenhuma citação da possibilidade sinônima da palavra paciência pela palavra perseverança. Ora, então vamos avançar
para uma segunda questão. Qual é a origem da palavra paciência? A palavra paciência, ela vem do latim, patientia, que em latim tem referências muito próximas com resistência, com submissão, inclusive, além de encontrar-se também com indulgência e com humildade. Pati vem do sofrer, do aguentar. No grego, duas palavras expressam o significado da palavra latina paciência. Ou seja, para o grego, precisa-se de duas palavras para então se entender o vocábulo latino patientia. O primeiro é hopone, hopomone. Qual o significado desta palavra? Ela é traduzida como resistência, como fortaleza. E a segunda é macrotúmbia, que significa um espírito paciencioso, de bom ânimo. Ora, então, na origem latina, nas associações gregas, nós não vamos encontrar a paciência em momento algum ligado à perseverança. Bom, como eu também sou psicólogo, qual que é o sentido de paciência na psicologia? Ora, a paciência na psicologia, ela tem o mesmo sentido do senso comum. A característica de se manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Ora, em psicologia, nós utilizamos o termo paciência para que ela dê qualidade ao que nós chamamos de resignação. Então, também aqui, nós não vamos encontrar nenhuma ligação do termo paciência com perseverança. Ora, meus irmãos, não paremos por aqui. Gostaria de citar aqui a grande enciclopédia de Orland Boyer. Quem é Orland Boyer? Um dos maiores enciclopedistas bíblicos do mundo. Uma das maiores autoridades bíblicas no mundo, que escreveu também para o português. Orland Boyer, ele, consultando a sua 8ª edição, de 1981, publicada pela editora Vida, localizada em Miami, no estado da Flórida, sobre o número 33617, ele então vai nos dizer assim: paciência, esta é a visão de um dos maiores enciclopedistas bíblicos do mundo. Paciência
é a virtude que faz suportar os males com resignação. Qualidade daquele que espera com tranquilidade. Vou repetir. Virtude que faz superar os males com resignação. Qualidade daqueles que esperam com tranquilidade. Veja bem, Orlando Boyer, em momento algum, ele cita perseverança como uma referência da palavra paciência. Muito mais pelo contrário, ele vai dizer assim, ele vai ligar paciência à resignação, a uma qualidade. Qualidade de quê? Daquele que sabe esperar. Esperar como? Com tranquilidade. Então, continuando a investigar uma das maiores enciclopédias bíblicas do mundo, continuando a investigar Orlando Boyer, ele também separa para nós todas as referências bíblicas da palavra paciência e que nós separamos no Novo Testamento. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 25, Paulo, o apóstolo da gentilidade, escreve assim: mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. Vou repetir. Mas se esperamos o que não vemos com paciência, o esperamos. Amigos, Romanos capítulo 8, versículo 25. Eu sei que tem vários companheiros que somos estudiosos juntos e que gostam de anotar estas referências. Ora, ele vai citar também Romanos, no capítulo 15 do versículo 4, diz Paulo: porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, ele vai colocar a palavra paciência ao lado da palavra consolação. Ora, ele podia ter substituído paciência por perseverança, mas ele não o fez. Ora, vamos então para uma referência do paladino da cristandade, Paulo de Tarso. Em Coríntios 2, no capítulo 1 do versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou seja, somos consolados. Para a vossa consolação é a qual, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Ora, então nós já vimos aqui Romanos capítulo 8, versículo 25. Romanos capítulo 15, versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 6. Em todas estas cartas, em todas estas escritas de Paulo,
ele usa a palavra paciência. Os seus tradutores usam a palavra paciência. Boyer, este enciclopedista, ele não mistura paciência com perseverança. Então, mas não vamos parar aqui. Vamos então à segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 6, do versículo 4. O que escreveu Paulo de Tarso nessa carta? Antes, como ministros de Deus, tornando-se recomendáveis em tudo, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Novamente, ele utiliza a palavra paciência e não traduz as cartas de Paulo por perseverança. Nós estamos falando de um dos maiores enciclopedistas do mundo. Continua então Boyer. Em Tiago, agora, nós tínhamos utilizado Tiago no capítulo 1 do versículo 4. Agora nós vamos utilizar o mesmo Tiago, a mesma carta de Tiago. No capítulo 5, do versículo 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes que foi a paciência de Jó. Olha o que o paladino da gentilidade diz. Ouvistes que foi a paciência de Jó. Ele se refere ao Velho Testamento. Nas anotações referentes a Jó. E ele utiliza todo aquele procedimento de Jó, porque na realidade o anjo do Senhor se apresenta a Jó e diz a ele: em breve dias o Senhor destruirá Sodoma. E o anjo do Senhor diz a Jó para que ele preparasse tudo dele, porque Jó era um homem íntegro, e que fosse embora, porque o Senhor teria misericórdia com Jó. E aí, Jó então, sendo um homem bom, ele diz ao anjo do Senhor: anjo, bom anjo, se em Sodoma eu encontrar 50 justos, o Senhor pouparia Sodoma? E o anjo do Senhor diz a Jó assim: sim, o Senhor poupará Sodoma. E Jó vai a Sodoma, procura, e volta e fala com o anjo, se encontrasse 40, se encontrasse 30, ao final Jó então diz ao anjo do Senhor: bom anjo, se eu encontrar um justo em Sodoma, o Senhor poupará Sodoma? E o anjo do Senhor diz a ele assim: Jó, o Senhor poupará Sodoma. Pergunto aos senhores, o comportamento de Jó junto ao anjo e do anjo do Senhor junto a Jó foi um comportamento de extremada paciência ou foi um pensamento, um comportamento de perseverança? Vejam os senhores, não cabe aqui, nesta história de Jó,
a palavra perseverança. Porque, na realidade, Jó, ele se colocou pacientemente e o anjo o aguardou pacientemente. É necessário definir bem as nossas palavras para que possamos ser entendidos. É um pensamento, inclusive, de Voltaire. Ora, vamos então, dentro do próprio Boyer, ver lá o que ele aproxima da palavra paciência. Então, Boyer, num determinado momento, ele vai aproximar de paciência a palavra longanimidade. Mas ele vai dizer assim: desde que esteja ligado ao sentido de se suportar as ofensas. Há uma exigência para que paciência possa estar próxima de longanimidade. Não é simplesmente pegar a palavra e jogar a palavra lá dentro. Porque isso aí, me desculpem, é assassinar a palavra. Ora, o que Boyer diz de perseverança? Porque ele vai também mostrar esse vocábulo em sua enciclopédia. Ele vai dizer assim: firmeza, constância na fé, constância nas virtudes. Ele não diz assim, firmeza, paciência na fé ou paciência nas virtudes. Não, ele liga a perseverança à constância. Ou seja, aquilo que é constante. Ora, para que não haja confusão, vamos então listar aqui, porque não podemos abandonar a palavra perseverança. Perseverança, ela é utilizado em Lucas no capítulo 8 do versículo 15. Ela é utilizada em Lucas no capítulo 21 do versículo 19. Em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Vou repetir para os estudiosos. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Lucas, capítulo 21, versículo 19. Romanos, capítulo 5, versículo 3. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Ora, nesse ponto, quando nós nos referimos a Efésios, capítulo 6, versículo 18, Paulo, o bandeirante do cristianismo, usa duas palavras: longanimidade e perseverança. Ora, então nós vamos entender que Boyer, em Efésios, no capítulo 18, ele não dá à palavra longanimidade o sentido de perseverança. Olha a diferença. Longanimidade, ela se aproxima de paciência, mas não se aproxima de perseverança. Será que isso é um acaso nas traduções? Será que isso é um engodo? Será que isso é uma mentira desse grande enciclopedista que é o Boyer? Ora, ele cita a passagem dizendo assim:
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiado nisso com toda a perseverança e longanimidade por todos os santos. Ora, se ele utiliza a palavra perseverança e longanimidade separadamente, é porque elas não são a mesma coisa. Porque senão, ele utilizaria uma ou utilizaria outra. Se longanimidade está próximo de paciência, quanto ao fato de suportar as ofensas, então longanimidade, ela não se encaixa nem em perseverança. Ora, ele utiliza também a palavra perseverança. Em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 11, em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 36, em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1, em Tiago, no capítulo 1, do versículo 3, em Pedro, no capítulo 1, do versículo 16, no Apocalipse, no capítulo 3, do versículo 10, e no capítulo 3, também no versículo 10. Vou repetir aqui para os nossos companheiros estudiosos, porque eu fui falando assim muito rápido. Colossenses, capítulo 1, versículo 11. Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Pedro, capítulo 1, versículo 16. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10 e capítulo 13, versículo 10. Ora, por que eu estou repetindo? Eu estou repetindo porque para nós estudiosos de Emmanuel, para nós estudiosos do Evangelho, mesma coisa é um caminhão cheio de banana. Mesma coisa é um caminhão simplesmente carregado com manilha da mesmo calibre, da mesma espessura. É um caminhão, você fala assim, e esse caminhão? Não, ele está todo carregado da mesma coisa. Você olha para um caminhão carregado de banana e fala assim, você fala, tudo é banana? Ele fala, não, é tudo a mesma coisa. Tudo é caturra? Não, tudo é a mesma coisa. Tudo é banana prata? Não, tudo é a mesma coisa. Ou seja, mesma coisa é tudo igual. Para nós, não. Para nós que somos estudiosos de Emmanuel, para nós que somos estudiosos do Evangelho, mesma coisa não nos serve. Nós gostamos de Emmanuel transparente, lúcido, tal qual foi colocado pelas mãos do seu médium de luz, Francisco Cândido do Amor Xavier. Então, o que Boaer diz? Ele diz assim, que perseverança é um termo próximo de constância. Ele diz lá assim, olha, pesquisem também as passagens que tenham as palavras constância e persistência. Veja bem, ele não fala lá, consulte também os versículos, as passagens que tenham a palavra paciência. Porque não é a mesma coisa. Ora, para não ficarmos tão somente presos nessas questões evangélicas,
vou sugerir aos nossos queridos seguidores, aos companheiros que estão sempre conosco, procurarem um livro psicografado por Emmanuel, através das mãos de luz de Francisco Cândido Xavier, chamado Paciência. Ora, gente, Emmanuel deu o nome ao livro de Paciência. Se fosse tudo a mesma coisa, se fosse tudo um caminhão de banana caturra, ele teria dado o nome ao livro de Perseverança. Não, o livro chama-se Paciência. Paciência. Que se façam, queridos companheiros, peguem este livro e façam um estudo minucioso dele, porque estudando o pensamento de Emmanuel, nós vamos entender as palavras que Emmanuel diz. Ah, não, tudo é a mesma coisa. A mesma coisa é para quem não estuda. A mesma coisa é simplesmente para quem coloca as coisas olhando por cima, mas nós não olhamos por cima. Nós olhamos aquilo que o célebre Martins Peralva, da União Espírita Mineira, nos dizia: o pensamento de Emmanuel é profundo. Nós parávamos, eu ainda era muito jovem, nós parávamos na União Espírita Mineira para ouvirmos pequenas palestras do mestre Peralva, que discorria sobre Emmanuel como nenhum outro, e que por causa disso nos legou um livro maravilhoso chamado O Pensamento de Emmanuel. Então, sugiro aos queridos companheiros que... Não sugiro para adquirir, porque eu não vi esse livro ainda, não sei se ele também tem as adulterações, porque eu posso falar das 1000 e tantas adulterações que nós já encontramos, não é? Destas eu posso falar. E, aliás, toda semana vou postar um vídeo como esse, falando das adulterações. E fazendo um estudo na profundidade deste que eu estou fazendo. Então, procurem aí um livro anterior a 2012. Paciência. E levantem este livro e estudem Paciência, para entender o pensamento de Emmanuel sobre a paciência. Então, vou sugerir especificamente que os senhores façam um estudo analítico entre os capítulos 4. Por que 4? Porque Emmanuel dá a esse capítulo o título de Impaciência. Eu então faço uma pergunta simples, semântica. Por acaso, ele utiliza o termo impaciência. Ora, por acaso, nós poderíamos utilizar o termo imperseverança? Ele podia dar o nome a esse capítulo de imperseverança, já que é a mesma coisa. Não é? Ele estaria até gerando um termo novo. Imperseverança. Mas ele não coloca, ele coloca no capítulo 4 o título de
impaciência. E nesse capítulo, ele diz assim: a impaciência não te servirá em circunstância alguma. Agora, vou trocar dentro dessa anotação de Emmanuel. Se Emmanuel tivesse dito assim: a imperseverança não te servirá em circunstância alguma. Ou então, só resta a Emmanuel a seguinte alternativa: que ele dissesse assim: a perseverança não te servirá em circunstância alguma. Nós diríamos talvez assim: olha, Emmanuel ficou louco. Ora, gente, não é difícil entender o pensamento de Emmanuel. Basta ser um estudioso. E ele continua dizendo assim: em qualquer agitação exterior, mantém a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio que já estará na direção do teu próprio endereço. Ora, veja bem, ele utiliza o termo serenidade. Ele não utiliza o termo paciência. Porque paciência e serenidade, então, no pensamento de Emmanuel, não são as mesmas coisas. E Emmanuel continua dizendo assim: nas horas atormentadas da vida, agora ele diz assim, age com paciência e tolerância. Então, quando ele diz age com paciência e tolerância, é que paciência e tolerância não são a mesma coisa. Da mesma forma que banana caturra é banana caturra e banana prata é banana prata. Nós não podemos vender gato por lebre. Ora, a paz em ti será a paz nos outros e todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz a fim de viver fazendo o que é melhor. Então, Emmanuel, no capítulo 4 do livro Paciência, usa o termo impaciência, que não cabe um termo que seria imperseverança. Ora, quando Emmanuel dedica um livro a falar de paciência, aliás, não é? Podem me chamar de fanático, não tem problema, já vi várias pessoas falarem de fanático. Sou fanático por Emmanuel, não tem o mínimo problema. Emmanuel utiliza 3 esse livro: serenidade, paciência e tolerância. De formas que serenidade e tolerância não são também, dentro do pensamento de Emmanuel, a mesma coisa. Por mais que estas palavras, quem sabe, fossem próximas, ele as cita separadamente. Emmanuel cita serenidade no momento da serenidade, ele cita tolerância no momento da tolerância e centraliza a viga mestra do seu pensamento sobre a palavra tolerância. Ou seja, ele não atribui a elas o mesmo sentido. Em momento algum, de todo o livro, ele cita a expressão perseverar. Faço questão que vocês leiam o livro do primeiro ao último capítulo. Eu pergunto, será por quê? Pelo menos os senhores hão de convir comigo que é estranho, não? Ele não usa a palavra perseverança.
Ora, se na lição 77 do livro Palavras de Vida Eterna, vejamos nessa lição, me permitam repetir a leitura. Se procuras o melhor, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, versículo 14, utilizando a tradução de João Ferreira de Almeida. Então comenta Emmanuel: a paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal. Contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão. Mas se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, levantarás preciosa instituição. Contudo, se não tens paciência de sustentá-la, queres a felicidade no lar, mas se não tens paciência de construí-la, planeja belo futuro para teus filhos. Contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor, que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Ora, acho que esse modestíssimo trabalho que nós apresentamos até aqui tem recursos, tem fundamentação, mostra-nos de uma forma clara, de uma forma objetiva, o pensamento de Emmanuel. Ora, com todo o respeito que me merece a Federação Espírita Brasileira, com todo o respeito que me merece o senhor Jorge Godinho Barreto Neri, porque, senhor Godinho, eu também já integrei os movimentos de unificação e sou unificacionista até hoje. Durante mais de 15 anos de minha vida, eu viajei com o diretor de unificação da União Espírita Mineira. Posso dizer ao senhor que por toda a Minas Gerais, falando de unificação, falando de Emmanuel e falando do Evangelho de Jesus, o Senhor pode vasculhar a minha vida. Graças a Deus. Em momento algum, porque existem vídeos aí meus que eu nem sei
que eles existem. Um grava daqui, outro grava dali, um joga um pedaço para lá, outro joga um pedaço para cá. O Senhor sabe o que é a internet. Mas o Senhor nunca vai encontrar Jairo Avelar falando mal da nossa casa máter do Espiritismo do Brasil. O Senhor nunca vai me ver falar falando mal da casa máter do Espiritismo em Minas Gerais. Porque tenho, por estas duas casas, o mais profundo respeito. E ainda, veja bem, e ainda que eu não respeitasse os seus presidentes, veja bem, estou colocando o termo ainda, eu respeito profundamente aqueles que lhes foram os seus antecessores. Na casa máter do Espiritismo em Minas Gerais, eu sou muito grato a Dona Maria Filomeno Aluoto Beruto, porque foi uma das primeiras pessoas na vida a confiar em mim como um expositor espírita. Na medida que eu, ainda muito jovem, com 23 anos, já dirigia a reunião da Sala 24 da União Espírita Mineira nos estudos da mediunidade. Sou muito grato a José Martins Peralva, porque ele me ensinou a admirar e a respeitar Emmanuel. E tenho um profundo respeito pelo Senhor, na medida, primeiro, que eu acredito que o Senhor seja uma pessoa capaz, porque ninguém sentaria na cadeira que o Senhor assenta sem que fosse uma pessoa capaz, sem que fosse uma pessoa digna, porque na cadeira que o Senhor assenta hoje, já assentaram homens como Everton Quadros, que foi nada mais, nada menos do que o marechal do Exército, Adolfo Bezerra de Menezes, Dias da Cruz, Leopoldo Cirne, Dr. Guilhom Ribeiro, Francisco Thyssen, a quem eu tiro o chapéu, Juvanir, outro que eu tiro o chapéu, e também Nestor Mazzotti, que tenho as melhores referências. Então, quando nós falamos de adulterações, nós não estamos aqui apedrejando a Federação Espírita Brasileira. Até porque, senhor Godinho, pelas nossas análises, pelo que já apuramos até hoje, que passam de 1000 adulterações, desde adulterações mais profundas, como adulterações mais superficiais, inclusive nos livros de Ivone Pereira. Nós não estamos apedrejando a FEB. Não. Nós estamos chamando a atenção para um acontecimento que não pode ficar como está. Se eu
eu não estou aqui para jogar pedra no Senhor. Não, muito mais pelo contrário. Eu acredito que o Senhor seja um homem probo. Mas também acredito o seguinte: ou o Senhor é pessimamente assessorado em seu parque gráfico, e isso é um erro administrativo muito grande, ou o Senhor não acompanha os acontecimentos. Mas também sei reconhecer que isso não pode ser imputado ao Senhor, porque isso, pelas nossas análises, já vem desde 2012. O senhor não era presidente àquela época. Então, o que nós estamos colocando é que é necessário se buscar o caminho para a recomposição destes fatos, para a recomposição destes acontecimentos. Sabe por quê, senhor Godinho? Porque quando o senhor escreve assim, como é próprio da seriedade do trabalho cuidadoso da casa de Ismael, nós não temos nenhuma dúvida desse trabalho. Não adulteramos as obras psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, ou de qualquer outro autor, encarnado ou desencarnado. Me desculpe a franqueza. Não escreva assim, porque o senhor está correndo sério risco de cair na descredibilidade do movimento espírita. Porque não é possível, Godinho, senhor Godinho, tapar o sol com a peneira. Não é possível tripudiar sobre a verdade. E o senhor escreve assim: aliás, nem vou continuar isso, mas vou dizer assim, senhor Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, adulterar qualquer obra de autor morto é crime. Nesse caso, nós temos um crime duplo, porque o espírito que psicografou era morto quando psicografou. E o médium, o intermediário do espírito, hoje é morto. Isto, meu nobre amigo, é lei. Me desculpe a franqueza, mas os senhores estão colocando o patrimônio da Federação Espírita Brasileira em risco. Sabe por quê? Muito simples. O mundo está cheio de doido. Qualquer um hoje pode ajuizar uma ação civil pública, demonstrando que a Federação Espírita Brasileira não é fiel guardadora do patrimônio que ela possui, as obras de Francisco Cândido Xavier. E pode solicitar em juízo que seja colocado no parte gráfico da FEB alguém que passará a responder pelas futuras edições da FEB, até que se julgue o mérito da questão. Meu amigo, estas coisas nós não podemos brincar. Estas coisas são coisas muito sérias. E não é esse
o nosso desejo. Nós não estamos aqui procurando culpados, procurando A ou B, não, mas nós estamos procurando seriedade. Nós estamos procurando solução. Porque, na realidade, eu posso dizer ao Senhor com toda a pureza da alma, com todas as forças que ainda me restam nos anos de vida, nós não permitiremos que ninguém adultere as obras de Francisco Cândido Xavier. Nós não permitiremos que se continue esta farra do boi. Nós estamos não exigindo porque não temos autoridade para tal, mas nós estamos pedindo, eu pessoalmente estou pedindo ao Senhor, para que olhe esta questão como um verdadeiro presidente da Federação Espírita Brasileira e não movido pelas emoções ou simplesmente pensando pelo pensamento dos outros. Nós ainda acreditamos que a FEB tem um presidente. Nós ainda acreditamos no Senhor. Queridos amigos, queridos irmãos, a partir de hoje, semanalmente, nós estaremos aqui trazendo outros estudos com a mesma profundidade ou ainda com uma maior profundidade, como o fizemos hoje, não é? Para que a verdade seja posta sobre a mesa. Porque, na realidade, aqueles que enterraram o movimento espírita no velho continente, em Paris, os coveiros da doutrina espírita ontem, podem ter certeza que não enterrarão a doutrina espírita no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Podem ter certeza absoluta, porque nós lutaremos dia após dia para que a doutrina espírita seja cada dia mais vibrante e mais pulsante. Que Jesus nos abençoe, nos conduza, nos guarde e, principalmente, traga sobre nós as suas luzes e as suas bênçãos, iluminando consciências e mostrando a cada um de nós a nossa responsabilidade para com esse legado imortal que é a doutrina espírita. Jesus, sempre conosco. Boa noite.